Professor Sachs, bem-vindo, meu caro amigo. Sei que este não é o seu dia ou horário habitual, mas muito obrigado por acomodar a minha agenda. Prazer. Ocorreu algo recentemente nas Nações Unidas que possa sugerir que talvez estejam a emergir pequenas fissuras nos esforços dos Estados Unidos para evitar que o Conselho de Segurança reconheça oficialmente um Estado palestiniano? Existem pequenas fissuras. O que ocorreu é que, em setembro, a vasta maioria dos países do mundo, representando pelo menos 90% da população mundial, vivendo em nações cujos governos declararam de maneira explícita na ONU que precisamos urgentemente de um Estado da Palestina, especialmente na sequência de um genocídio, voltou a reiterar o pedido de um Estado da Palestina a coexistir ao lado de um Estado de Israel. A solução dos dois estados. Os Estados Unidos são, essencialmente, a única oposição prática a esta proposta. Israel, naturalmente, está totalmente contra. Mas Israel não tem poder de veto nas Nações Unidas, não tem poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Os EUA têm usado o seu veto para proteger o genocídio, basicamente, e para proteger o extremismo de Israel. Então, o que os Estados Unidos da América fizeram foi apresentar um plano enganador, um assim denominado plano de paz ilusório, que alegava que haveria um conselho de paz sob a liderança do próprio rei Donald, o nosso presidente, que geriria Gaza. E apresentaram esta proposta ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, na realidade. E eu afirmaria que o restante do mundo estava extremamente insatisfeito com esta situação. No entanto, os Estados Unidos, como de costume, exerceram diversos tipos de pressão sobre todos os países que conseguiram, utilizando ameaças, subornos e qualquer tipo de incentivo possível para tentar fazer com que isto fosse aprovado. E a ideia era, essencialmente, colocar os Estados Unidos no controle absoluto de Gaza, sem sequer mencionar que Gaza faz parte integrante da Palestina, portanto, nem sequer abordar o contexto mais amplo e adiar indefinidamente qualquer discussão sobre a criação de um Estado da Palestina. Neste momento, outros governos afirmaram, então, não, precisamos pelo menos discutir a questão de um Estado para a Palestina. E a França, que está alinhada conosco, declarou que deve haver algo referente à Palestina incluído nisto. Portanto, o resultado é que os Estados Unidos revisaram a sua proposta de uma forma que eu considero bastante patética, na verdade. Disse que quando e se houver reformas suficientes na autoridade palestiniana e de uma forma vaga, que isto poderia eventualmente ser um caminho para a criação de um Estado para a Palestina. Algo extraordinariamente vago e indefinido. Muitos dos governos, sob a influência dos Estados Unidos, assinaram, graças a Deus que disseste isso, e aprovaram-no. Acredito que não passa de um mero substituto. Contudo, de imediato, a extrema-direita fascista de Israel reagiu de forma enérgica e vociferou, mesmo com esta menção extraordinariamente vaga e indefinida do Estado da Palestina. Existem estes líderes absolutamente assassinos, Smotrich e Ben-Gvir, que são os dois membros mais extremistas e fascistas do governo israelita. E isso já é bastante significativo, considerando que Netanyahu também faz parte desse governo. Mas eles disseram imediatamente que deixarão o governo se houver qualquer indício de sequer mencionar um Estado da Palestina. Nunca haverá um Estado da Palestina. E Ben-Gvir, que é verdadeiramente um indivíduo absolutamente horrível e terrível, liderando um grupo absolutamente assassino em Israel, acrescentou ainda que não só nunca haverá um Estado palestiniano, como também não existem palestinianos. Poderá questionar, bem, quem está a cometer homicídios diariamente, Sr. Ben-Gvir? Contudo, ele afirmou que não há Palestina, nem existem palestinianos. Devo, naturalmente, enfatizar que isto é precisamente o que Benjamin Netanyahu declarou ele mesmo,
quando discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro, que jamais haverá um Estado da Palestina. Portanto, os Estados Unidos da América abriram uma pequena brecha. Muitas pessoas estão impressionadas com isso. Eu estou longe de estar impressionado com isso. Acho que é principalmente para fazer passar esta resolução. E o que realiza esta resolução? Além de estabelecer o nosso presidente como a nova autoridade imperial de Gaza, também integra um plano não divulgado e não submetido à votação dos Estados Unidos da América para edificar uma base militar americana na fronteira de Gaza, já situada dentro de Israel. É relatado que será uma base militar de 500 milhões de dólares, é uma de muitas bases militares que o nosso Departamento de Guerra está a construir neste momento. Ninguém perguntou ao público, ninguém perguntou ao Congresso, ninguém pergunta a ninguém. Mas isto também, qual é o subtexto implícito desta resolução? Primeiramente, colocar os Estados Unidos da América no controle imperial de Gaza, exatamente o que o mundo necessita, e em segundo lugar, edificar mais bases militares. Portanto, isto faz parte de um aumento militar mundial que também está a ser levado a cabo pelo nosso falso presidente da paz, que na verdade foi o maior vendedor de armas do mundo e que está a presidir ao maior aumento militar, se assim posso dizer, em tempos de paz, entre aspas, porque é difícil, mas é um aumento militar de 100 mil milhões de dólares adicionais entre o orçamento do ano passado e o orçamento deste ano. E isto ocorre num contexto em que estão a reduzir todos os tipos de benefícios para as pessoas mais desfavorecidas nos Estados Unidos. Portanto, este é essencialmente o nosso governo militar a assumir o controle, incluindo a edificação de bases em Gaza ou nas proximidades de Gaza, em Damasco, na Síria, e a manifestar a intenção de realmente construir novas bases ou reativar bases em Porto Rico para uma nova operação extremamente dispendiosa, talvez uma invasão da Venezuela, mais uma nova grande operação na região das Caraíbas. Este é o nosso chamado presidente da paz. Vou perguntar-lhe sobre o movimento massivo das forças militares americanas em todo o mundo. E para abordar um dos seus campos de especialização, a economia, quanto é que isto custa? Mas antes de o fazermos, seja o que for que aconteceu na ONU, o que quer que os EUA tenham avançado, obviamente atingiu um ponto sensível no governo israelita devido à furiosa denúncia do primeiro-ministro Netanyahu. Então, vamos reproduzir isto e, em seguida, vou perguntar-lhe quão perigoso é Ben-Gvir. Pelo que compreendo, Jeff, ele não é apenas um membro do gabinete. Ele não é só alguém sem cujo apoio, junto com os seus colegas, o governo cairia. Acho que ele também lidera a versão israelita do FBI, o que, na minha opinião, lhe dá um poder enorme para ignorar quando os colonos matam pessoas ou até para os ajudar a matar. Mas primeiro, Netanyahu, ontem, sobre se alguma vez haverá um Estado palestiniano, Chris Kut, número 2. Quero abordar dois tópicos específicos. O primeiro tópico é a alegada desmilitarização da parte de Gaza que está sob controle do Hamas. Não houve tal coisa. Mesmo no plano de 20 pontos e em tudo o mais, esta área será desmilitarizada e o Hamas será desarmado. Ou isso ocorrerá de maneira simples ou complexa. Como mencionei anteriormente e o presidente Trump também afirmou, no que diz respeito ao Estado palestiniano, a nossa resistência a um Estado palestiniano a oeste do Rio Jordão permanece inalterada. É absolutamente firme e inabalável, não se alterou nem um pouco. Tenho resistido a estas tentativas durante décadas, enfrentando pressões tanto externas como internas. Portanto, não necessito de encorajamento, tweets ou lições de ninguém. Houve alguma menção ou referência a Steve Witkoff ou Donald Trump? Não estou completamente certo. Contudo, este país não é um aliado adequado dos Estados Unidos. Não temos qualquer interesse nos Estados Unidos em impor este tipo de loucura. Este é, sem dúvida, o ponto mais importante.
Israel não é um aliado apropriado dos Estados Unidos. É um verdadeiro adversário do povo palestiniano. Está a cometer assassinatos sistemáticos contra eles. Está a provocar o isolamento dos Estados Unidos da América no cenário global, tanto a nível diplomático como de outras maneiras, revelando quais são realmente os valores ocidentais, os valores dos Estados Unidos da América, cumplicidade e genocídio. As consequências desta chamada aliança são absolutamente devastadoras, até que Israel se transforme num país normal e não num Estado desonesto. Não temos qualquer razão para apoiar, nem por um instante, este tipo de regime fascista. Este é um regime assassino que diz que vai. O que vão fazer com os 8 milhões de árabes palestinianos? Vão matá-los a todos? Vão fazer uma limpeza étnica? Vão apenas governá-los como um estado de apartheid? Bem, estão a esforçar-se para fazer tudo isso. E esse é o nosso aliado. É exatamente isso que Trump defende. Isso é uma completa desgraça. E Netanyahu, é claro, está devidamente registrado. Que todos os americanos ouçam isto. Estamos nós, nos Estados Unidos, a ser aliados de um país que está a cometer genocídio, limpeza étnica e um regime de apartheid? Ou devemos ter algum semblante de decência e valores e não nos isolarmos e não gastarmos jamais de 20 mil milhões de dólares nisto e a falar de dezenas de mil milhões de dólares mais para dar a este país que nada sabe sobre diplomacia e nada sobre decência humana? Agora são assassinos. Portanto, isto é verdadeiramente aquilo que precisamos compreender ao observar Netanyahu. Será essa a política americana, Sr. Trump? Diga-nos, Sr. Presidente, é essa a política americana, nunca haver um Estado palestiniano? É o presidente. Se não é a nossa política, por que está a apoiar este regime com dezenas de milhares de milhões de dólares enquanto cometem os seus assassinatos? O que será alcançado, professor Sachs? O que será obtido para os Estados Unidos com a construção de uma base militar de 500 milhões de dólares, meio bilhão de dólares, na fronteira entre Gaza e Israel, uma das várias fronteiras onde há tropas americanas presentes no terreno? Quais serão os benefícios tangíveis e concretos para os Estados Unidos com essa despesa massiva para o povo americano? Para os fervorosos defensores de Trump que querem pôr a América em primeiro lugar, absolutamente nada. Para o complexo industrial militar, parte da sua missão a longo prazo é manter um orçamento militar em constante expansão. As guerras são extremamente úteis para isso. Bases militares espalhadas por todo o mundo, pelo menos 750, possivelmente 880 países e a aumentar, porque desejam estabelecer novas bases em todo o mundo. Vai para um grupo restrito de indivíduos extremamente ricos e poderosos. É o complexo industrial militar digital. São os contratantes de armamento, são os contratantes militares. É o Vale do Silício. Agora, estão juntos e querem aumentar os gastos militares, além de criar bases em todo lado. Isto realmente ajuda o povo americano? Não. Está a destruir o nosso orçamento, está a destruir o nosso governo. Já não conseguimos sequer manter o governo em funcionamento. Está a destruir o nosso sistema de saúde. Está a desmantelar completamente a chamada rede de segurança social, que já não serve de rede de segurança para ninguém porque deixou de existir. No entanto, isto é para o complexo militar industrial digital e eles desejam a base naquele local. Desejam a base próxima de Damasco, na verdade. Devo mencionar, embora não possa ser totalmente explícito sobre isso, que estou a escutar relatos de pressões americanas para estabelecer novas bases em diferentes locais do mundo. Além disso, o governo está a dizer-me que estão a ser pressionados pelos Estados Unidos. Por que não acolhem outra base americana? Isto é algo que está a ocorrer em todo o mundo neste momento. E isto não é, de forma alguma, democracia. Absolutamente. Não está a servir o bem público. Gastar milhares de milhões de dólares em Israel não significa nada para o ZEUA.
exceto tornar-nos cúmplices de genocídio e isolar-nos globalmente, matando muitos com o nosso armamento e o financiamento das nossas famílias. E, a propósito, a nossa avançada tecnologia de Silicon Valley, com corporações como a Palantir que estão a coordenar o massacre em larga escala que está a ocorrer em Gaza, é a este ponto que chegamos. Mas, infelizmente, Eisenhower avisou-nos sobre isso, o complexo militar industrial, e tornou-se muito pior e muito mais poderoso quando se adiciona Silicon Valley a isto. E Trump é. Ele é, na verdade, apenas mais um factotum nesta situação. Isto não é. Não sei o que Trump faz, mas todos os presidentes americanos expandem o exército. Trump também está nisso. Fazem porque eles dizem para fazer. Presumo que estas pessoas não tenham lido a história de como o Império Romano entrou em colapso ao fazer precisamente o que o Império Americano está atualmente a fazer. Não desejo que revele nenhuma das suas fontes na televisão internacional, mas estamos a expandir operações militares na América Latina. Sabemos o que está a acontecer fora da Venezuela. Sabemos quão insano seria invadir a Venezuela. Mas o exército está a fazer outras coisas na América Latina, além deste reforço fora de Caracas? Bem, a Operação Lança do Sul, que foi anunciada como um aumento significativo das operações militares dos Estados Unidos no Caribe e nas áreas circunvizinhas. Tanto nos países da América Central como na própria Venezuela, é evidentemente um aumento considerável. Está em discussão a possibilidade de criação de novas bases militares ou a expansão das já existentes no Panamá, no Equador e no Caribe. Não há dúvida de que milhares de milhões de dólares estão a ser comprometidos agora, novamente, sem qualquer debate público nenhum. Não sei se o Congresso ainda existe, porque temos um presidente da Câmara que faz apenas o que o presidente diz. Mas, em qualquer caso, não há debate público sobre este aumento massivo de forças militares que está a ocorrer. E podemos estar à beira de diversas outras guerras iminentes. Haveriam forças militares americanas no terreno em Gaza, caso esta base fosse construída ali? E qual seria o seu papel? Atuariam como executores da vontade da administração de Netanyahu, do regime de Netanyahu? Uma coisa que devemos realmente compreender é que há tropas americanas no terreno em muitos locais que não são declarados. Este é um procedimento operacional padrão. Naturalmente, a CIA é uma espécie de força militar do presidente dos Estados Unidos. Existem outras forças que são destacadas e, de alguma forma, não são contabilizadas sem a devida supervisão. Portanto, temos conhecimento de que existem conselheiros dos Estados Unidos espalhados por toda a parte. Jamais tivemos a oportunidade de escutar qualquer forma de escrutínio a respeito deste tema. Na verdade, considero que é fundamental salientar que a última vez em que houve uma avaliação verdadeiramente imparcial da CIA aconteceu há 50 anos. O Comitê Church do Senado. Sim, exatamente. Quando Frank Church, o senador do Idaho, devido a uma rara confluência de eventos, conseguiu efetuar uma investigação genuína, não de tudo, mas de uma quantidade significativa de coisas. Isso ocorreu há 50 anos. Desde então, jamais houve uma avaliação das operações da CIA. E existe uma extensa lista de desastres que aconteceram nesse intervalo de tempo e mais estão a acumular-se atualmente. Última pergunta, e vou aprofundar-me mais neste assunto mais tarde, hoje, com o Scott Ritter. A NATO deseja um conflito armado com a Rússia? Certamente sim, no sentido em que a NATO está ativamente envolvida em conflito bélico com a Rússia. E uma das razões pelas quais o conflito na Ucrânia persiste é que estamos a experimentar os nossos novos sistemas, a aprender a operar drones, a testar armamento mais sofisticado. Portanto, isso é realmente um campo de testes.
Então, sim, quando se possui o que os Estados Unidos detêm atualmente, um orçamento militar de US$ 1 bilhão somente para o Departamento de Defesa, além de mais meio bilhão, ou seja, mais 500 mil milhões em outros departamentos fora do Departamento de Defesa, como nas agências de inteligência, no Departamento de Energia, na segurança interna, nos assuntos dos veteranos, entre outros, é aproximadamente US$ 1,5 bilhão. É aproximadamente cerca de 5% do produto interno bruto à medida que avançamos. E sim, isto representa um esforço que busca a guerra. Quando se investe tanto, utiliza-se os equipamentos, combate-se em conflitos, testam-se novos sistemas de armamento, demonstra-se que são eficazes. Um dos principais negócios da América, na verdade, é provavelmente a principal função do presidente dos Estados Unidos, além de jogar golfe, vender sistemas de armas americanas, mostrar o que eles fazem, veja o que podemos fazer. E assim, sim, a NATO deseja conflito. Eles não nos desejam. Eles não desejam, presumo eu, uma guerra nuclear que termine com o mundo. Contudo, é bastante evidente que desejam que o conflito na Ucrânia persista. Isso nem sequer está disfarçado. Isso é absolutamente essencial. Observe a Alemanha enquanto aplaudimos a remilitarização alemã. Alguma vez poderia imaginar que isto seria a realidade? Estamos a aplaudir entusiasticamente a remilitarização do Japão. Estamos a tentar vender sistemas de armas em todo o lado. E as guerras são boas para os negócios. Necessita de peças sobressalentes, necessita de reabastecer os inventários. Tudo isto é um excelente negócio. E, a propósito, se observarmos o desempenho do setor aeroespacial e militar, veja as ações do S&P no setor aeroespacial e militar, elas aumentaram desde o início deste ano 37%, aproximadamente o dobro do aumento do S&P 500 no geral. Portanto, a guerra é um excelente negócio para uma pequena, mas extremamente poderosa e rica parte do nosso país. É verdadeiramente miserável para todos nós. Acabamos por pagar de várias maneiras. É ainda pior para as pessoas que morrem por este tipo de militarismo americano constante. E devemos incluir não sabemos quantas, centenas de milhares de palestinianos, pelo menos, que faleceram como resultado destas ações, e provavelmente, talvez, cerca de 2 milhões de ucranianos que foram mortos ou gravemente feridos pelo que temos realizado. Mas quando perguntas se a NATO quer guerra, a resposta é sim. Conseguiu a guerra que queria. Estamos em guerra e estão a ganhar muito dinheiro com isto. O presidente Trump recentemente solicitou a implementação de novas sanções direcionadas à Rússia e ao Irão. Sabemos que as sanções estão a prejudicar o Irão. Vou perguntar-lhe se estão a prejudicar a Rússia, mas deixe-me passar este certo do que ele disse. Chris, corta para o número 3 aqui. Estão a fazer isso e estou de acordo. Estão a aprovar legislação ou a propor, os republicanos estão a propor uma legislação que é muito rigorosa. Está a sancionar, etc., etc., qualquer país que faça negócios com a Rússia. Podem adicionar o Irão a isso. Como sabe, eu sugeri. Portanto, qualquer país que faça negócios com a Rússia será severamente sancionado. Podemos adicionar o Irão à fórmula. Sim. Não falham estas sanções em prejudicar a Rússia e, efetivamente, levam esses países sancionados secundariamente para os BRICS e para a Organização de Cooperação de Xangai? Com certeza foi afirmado durante a administração de Biden que essas sanções teriam o efeito de colocar a Rússia de joelhos. O que realmente aconteceu foi que a economia europeia foi esmagada, pois a Europa mantinha uma relação comercial bastante ativa com a Rússia e, como consequência, a indústria europeia colapsou. A Alemanha encontra-se atualmente num estado de desmilitarização.
Portanto, as sanções estão a isolar os Estados Unidos da América e também a Europa do restante da economia mundial. Se alguém a ouvir pensa que estas sanções estão a beneficiar a América ou a Europa, então vamos ter uma boa conversa sobre economia. Isto não está a fazer nenhum bem ao povo americano. Isto é precisamente o contrário de mega. Isto é simplesmente o complexo militar industrial digital a operar, gerando uma quantidade significativa de dinheiro para um grupo restrito de americanos. Professor Sachs, muito obrigado. Obrigado por esse belo fundo atrás de si, bem como por todas as suas palavras articuladas. Boa viagem. Esperamos vê-lo novamente na próxima semana. Tudo de bom.